Fala moçada! No vídeo de hoje a gente vai começar a conversar sobre saúde mental. O tema dessa aula é História da Psiquiatria. Vem comigo? Bem, como de costume, eu vou deixar linkados aqui na descrição do vídeo o material que me referenciou na preparação dessa aula. Para entender a história da psiquiatria, a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer um apanhado do conceito, da interpretação das pessoas sobre loucura ao longo da história. É muito importante a gente entender como esse conceito ele se desenvolveu ao longo da história, ou seja, como as populações e as civilizações, no decorrer do tempo, da linha do tempo, elas viam as pessoas que tinham os transtornos mentais. Vamos lá para a Grécia Antiga, então, para a Antiguidade. Nesse período, as pessoas que tinham transtornos mentais, ou as pessoas loucas, eram, na realidade, tidas pela sociedade como escolhidos. Eles eram valorizados naquela época. Para aquela sociedade, eles tinham conexão direta com o divino. Seus poderes poderiam, inclusive, definir o destino da própria sociedade. Mas ao longo da história nem sempre foi assim. E as pessoas que antes eram tidas como escolhidas pelo que era divino, agora passaram a ser possuídas por ações demoníacas. Mas antes da gente passar para a Idade Média, é importante a gente citar Hipócrates, que foi um estudioso que tentou relacionar alguns desarranjos orgânicos ali presentes na pleura, no sangue, em outros humores humanos, com estado de transtorno mental, como epilepsia, paranoia. Agora sim, vamos viajar lá para a Idade Média. Nesse momento, a gente sabe que a Igreja Católica era a grande responsável por comandar toda a dinâmica social do período. É então que a loucura passa a ser vista pela sociedade como algo completamente ruim. Os acometidos por transtornos mentais ou loucos, a partir desse momento, foram vistos ou classificados como lunáticos, ou ainda, pior, possuídos pelo demônio. É nesse momento que a gente vai definir o eixo central da abordagem, do significado que a loucura tinha para as pessoas na Idade Média, como sendo a religião. O doente era classificado como um pecador que precisava ser cuidado pela Igreja Católica. Nesse momento, então, surgem as Santas Casas de Misericórdia, como porta para tratamento dessas pessoas. Nesse período foi que os loucos, as pessoas com transtorno mental, foram lançadas aos cuidados da igreja. Na Idade Moderna, o eixo ele deixa de ser religioso e passa a ser racionalista e empírico. Os transtornos mentais, a partir desse momento, vão se tornar fruto de uma desrazão, e alguns poucos médicos e enfermeiros serão responsabilizados por tratar e cuidar desses pacientes. Um grande colapso, porque pequeno número de médicos e enfermeiros para uma grande demanda de pessoas com transtorno mental gera uma altíssima demanda e pouco serviço para oferecer, ou seja, ninguém é tratado direito. No final do século XVII, os loucos eram acorrentados e mantidos presos em grandes aglomerados de pessoas tidas como indesejadas pela sociedade. Bêbados, ladrões, leprosos, deficientes. Depois disso, instala-se a Idade Contemporânea e com ela um novo eixo no enfrentamento aos transtornos mentais. Esse eixo é marcado pela ciência. Essa é a era das grandes classificações patológicas. É nesse momento que o transtorno mental ele vai ser classificado como um problema social. E essa doença, a doença mental, é oficialmente homologada como uma patologia, uma doença. É aí então que no finalzinho do século XVIII se instala uma primeira reforma psiquiátrica, com o trabalho de um camarada chamado Philippe Pinel, considerado por muitos estudiosos o pai da psiquiatria. Ele vai desenvolver um novo jeito de tratar pessoas com transtornos mentais, criando a clínica psiquiátrica. Pinel vem afirmando que os transtornos mentais são resultados de experiências de vida
completamente corrigíveis em um ambiente físico adequado ao tratamento humanizado desses pacientes. Nesse momento, os doentes, que antes eram acorrentados em grandes conglomerados de pessoas rejeitadas pela sociedade, passam a ser tratados em locais mais conhecidos como os asilos manicomiais. Vale ressaltar que nesse período a terapia medicamentosa foi implementada no tratamento ao paciente com transtornos mentais. A idade contemporânea ficou conhecida como a Idade dos Manicômios. Diferente do planejado por Philippe Pinel, esses locais se tornaram locais de isolamento e exclusão, porque assim acreditava a sociedade que eram os únicos meios pelos quais as pessoas com transtornos mentais poderiam ser curadas. Tratamentos horríveis e desumanos eram aplicados sobre esses pacientes, como sangrias e eletrochoques. Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre saúde mental e história da psiquiatria, e eu espero de verdade que ele tenha te ajudado. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito, comenta aí o que você achou, se tem alguma sugestão ou alguma dúvida, e a gente com certeza vai te responder. No mais, um super beijo e até a próxima!